Saúde a igreja com a paz do Senhor. Mas não tem ninguém na igreja. Estão com frio, irmão? Vocês estão com frio? Paz do Senhor, igreja! Amém. Será que podemos dizer, como o Pedro disse? Bom é estarmos aqui. Quem está alegre por estar aqui hoje? Vamos ver. Povo de Deus é povo alegre, irmão. Alegria é mandamento. Você sabia disso, né? Você sabe que alegria é mandamento? Ou não? Sabe ou não? Está escrito, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo estava num banquete, né, no dia que escreveu isso, né? Estava, não? Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Então, prisão é motivo de alegria para o crente, né? É verdade? Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de nós aqui estarmos unidos e reunidos para prestarmos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. É só isso que nós temos a fazer aqui hoje, irmão. Mais nada. Alguém veio aqui hoje com outro compromisso? Não. Eu creio que não, né? Nós deixamos os nossos compromissos lá de fora para virmos à casa do Senhor. É um compromisso que nós temos com Ele. Fazer o quê? Adorar ao Senhor. Irmão, e adorar ao Senhor é um negócio sério, irmão. Né? Porque lá, João é 8,44, não, 4,24, que diz? Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos? Adorar a Deus em espírito é que tudo aquilo que nós fazemos para Deus aqui, nós fazemos pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém faz por si próprio. Não, você faz pelo Espírito Santo de Deus. Ele que te impulsiona a fazer algo a Deus, porque você vem prestar um culto a Deus nesta noite. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que apresente os vossos corpos como sacrifício, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A apresentação nossa, ela é diferente lá do Antigo Testamento. Lá eles apresentavam um cordeiro. Aqui você apresenta você próprio a Deus. E para fazer isso, irmãos, tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, senão você não consegue. E em verdade, por quê? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Existe a outra verdade a não ser Jesus? Não, ele diz: eu sou a verdade. Por isso, quando Jesus faz a sua penúltima oração, ele diz assim, orando para os discípulos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então só existe uma verdade, irmão, que é Cristo, não existe outra. Louvado seja Deus. Demais é tudo mentira. Verdade é só Cristo. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, né? Deus tem que ser santo e agradável a Deus. Você já pensou se ficar aqui 2 horas apresentando um sacrifício e Deus não receber esse sacrifício, irmão? Que dificuldade, não é verdade? Então o negócio é sério. Então, para que Deus receba o meu sacrifício, eu tenho que estar em condições diante de Deus, com a vida o quê? Santificada ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque nós fazemos isso, irmãos, nos preparando para quê? Para encontrar com o Senhor. Ou tem alguém aqui já há 20, 30 anos na igreja para ir para outro lugar a não ser encontrar com o Senhor? Nós começamos a caminhar ao encontro do Senhor no dia que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Aí nós começamos a caminhar ao encontro dele. Ele não está vindo encontrar com ele, está esperando nós lá. Ele não está vindo, não, ele está esperando você lá. Louvado seja Deus.
Então nós estamos indo para chegarmos até a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós ficamos aqui, irmão, 2 horas apresentando o nosso sacrifício ao Senhor. Depois chega no fim, o Senhor não recebendo, a pessoa, que coisa difícil. Então por isso, quando eu venho para a casa do Senhor, né? Os homens nem tanto, mas as irmãs, eu acredito, né? Vai lá no banheiro, toma o seu banho, aí vai na frente do espelho, se arruma, e puxa o cabelo para cá, e puxa para lá, não dá bom desse jeito. Mas eu vejo minha mulher, às vezes troca 3 roupas para poder vir na igreja. Coloca uma, não tá bom, coloca lá, não tá bom, coloca lá, não tá bom. E eu estou lá esperando. Né? Não é assim? A irmã está dando risada, porque é verdade. É assim, né? Então, o que eu tenho que fazer para vir na casa do Senhor? Primeira coisa, né? Eu vou olhar no meu espelho, que não é o espelho lá do banheiro, não. Eu vou olhar para quem? Olha o meu espelho aqui, ó. Olha o meu espelho aqui, irmão. A minha vida está de acordo com isso aqui? Então eu vou para a casa do Senhor prestar o meu culto, o meu sacrifício, que Ele vai receber. E eu vou voltar para casa cheio. Louvado seja Deus. Por que cheio? Porque nós somos vasos, irmãos. Nós somos vasos, né? E eu faço uma comparação da nossa vida com recipiente furado. Presta atenção, pega uma garrafa de 2 litros, enche ela de água e pendura, né, ela lá, 2 litros. Aí você pega a agulha mais fina que você conhecer, vai lá e faz um buraquinho no fundo dela. Deixa lá. Daqui uma semana você vai lá ter a mesma quantidade de água. A buraca é tão pequena, irmão, pinga um pinguinho por dia. Mas vai saindo, vai saindo, vai saindo. Né? Então nós somos da mesma forma. Por que a gente vem na igreja? Para poder encher aquilo que saiu, né, durante a semana. Você passou luta, dificuldade, enfrentou problema. Então vai pingando, vai esvaziando. Então você vem para a igreja para poder se encher novamente. Então a oferta sua tem que estar agradável a Deus, para que Ele possa encher você. Você sai daqui cheio. Tá? Mais uma semana de batalha, né? Digo mais uma semana. Não sei se vai ser uma semana, né, irmão? Pode não ser, pode ser que essa noite o Senhor venha buscar para a igreja. Louvado seja Deus. Então nós fazemos tudo isso, por quê? Porque nós estamos esperando Jesus. Então nós vamos ler, né, a primeira epístola de João, o capítulo 3, e só o versículo 2, para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja Deus. Porque eu tenho essa certeza, que todos vocês que estão aqui, né, estão, né, desejosos para encontrar com Jesus, né? Não é encontrar com Jesus para servir Ele aqui. Você já encontrou com Ele para servir aqui, né? Então você está servindo Ele. Agora você quer chegar onde Ele está. Lembra que Ele disse: Pai, aqueles que Tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver. E onde Jesus está? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: eu vejo o Senhor assentado à direita do poder. Né? Então Jesus está lá no céu. Então Jesus está lá no céu, nós estamos aqui, irmão, sozinhos? Não, Ele está aqui conosco. Ele não está aqui conosco. Diferente, irmãos. Jesus está com você ou Ele está em você? É diferente, irmãos. Eu estou aqui com vocês, mas eu não estou em vocês. Agora Jesus está em nós, está em mim, está em você. Louvado seja Deus. Isso é um privilégio. Jesus morar dentro de nós. Então nós queremos ir aonde Ele está. E João disse: amados, agora somos filhos de Deus. Por que João diz agora, irmãos? Porque ele já tinha recebido Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque antes de ele encontrar com Jesus, ele não era. Ele mesmo disse: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João sabia que antes de Jesus vir, ele não era filho, mas agora ele tinha a certeza que ele era filho. Por isso ele diz: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ué, o que nós havemos de ser, irmão? João que não se manifestou ainda o que nós seremos? Louvado seja Deus. Diz assim, nós sabemos, porque conhecemos. João diz, nós sabemos porque nós conhecemos. Que quando Ele se manifestar, quem vai se manifestar? Jesus. Aí diz assim, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que nós estamos esperando Jesus, porque nós queremos ver Ele. Mas a palavra de Deus não disse que o Senhor disse para Moisés, Moisés, homem nenhum que ver a minha face viverá. E agora, irmão, como que é que nós vamos ver, Senhor? A Bíblia nos responde isso. Louvado seja Deus. O que é necessário para que eu e você possamos ver o Senhor, olhar nos seus olhos? O que é necessário para isso? Primeiro, é necessária a manifestação de Cristo. Jesus vir para buscar o seu povo. Segundo, é necessário que seja feita uma transformação em nós, para que nós possamos vê-lo. Louvado seja Deus. E quem vai fazer isso, irmãos? Quem vai fazer isso? Não ouvi? Quem vai fazer isso, irmão? O que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30? Tem alguém com a Bíblia aberta? Ele lê para mim, vamos ver. O que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30? Louvado seja Deus. Mano, fazer vocês se exercitar. Vocês estão com frio, vou fazer vocês se exercitar para esquentar um pouco. Né? Pode ler, mano. Você vai abrir? Pode ler. A mão abriu aqui? Pode ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Amém. Louvado seja Deus. Santo Deus. Olha a preocupação que nós temos que ter, irmão. Por isso que eu disse para os irmãos, quando eu venho para a casa do Senhor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar se a minha vida está de acordo com a palavra, se eu estou vivendo a palavra de Deus. Irmão, nós temos que viver a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Andai em espírito, para que vocês não cumpram o quê? As obras da carne. Por isso que eu tenho que andar com a minha vida de acordo com a palavra. Porque se eu sair fora da palavra, eu deixo de viver as obras do Espírito, os frutos do Espírito, e passo a viver o quê? As obras da carne. E quando eu vivo as obras da carne, eu não tenho condições de apresentar o meu corpo a Deus, porque a minha oferta não será recebida. Louvado seja Deus. Então a gente diz, João diz, nós estamos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto. E quem vai fazer essa transformação em nós é o que o nosso irmão leu. Paulo, olha a preocupação de Paulo. Não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmão, que dia que é o dia da redenção? Que vai acontecer isso aqui? O dia do arrebatamento da igreja. Quando será, irmãos? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser antes de terminar esse culto, nós não sabemos. As coisas estão acontecendo por aí. Vocês estão de olho no relógio de Deus ou não? Quem é o relógio de Deus na terra, irmão? Vamos ver, quem sabe? Israel. Relógio de Deus na terra é Israel. Tem que estar olhando para lá. Tem que saber o que está acontecendo lá. Não acontece aqui para nós, irmão. Aqui o povo falou, nós somos um povo privilegiado. Somos protegidos pela Constituição. Artigo 5º da Constituição, inciso 62. Cada um serve Deus que quer. Você é livre para fazer aquilo que você quer. Servir o Deus que você quiser. Então nós temos que estar de olho lá. É o que está acontecendo lá. Louvado seja Deus. Se bem que o que está acontecendo lá não
né, está ligado ainda ao arrebatamento da igreja. Mas pode acontecer. É o desencadeamento, é o começo. Porque depois que Jesus vier buscar a igreja, bom, aí o negócio vai pegar. Aí a coisa fica feia. E nós vemos que na Bíblia existem muitas profecias para ser cumpridas ainda, mas não é para a igreja. Vocês sabem qual é a próxima profecia para cumprir para a igreja? Os irmãos sabem? O arrebatamento da igreja. Depois que aconteceu o arrebatamento, desencadeia uma série de profecias para o povo de Israel. É só você ler, irmão, lá em Romanos capítulo 11, né? Que Paulo fala lá no versículo 26, que me falha a memória, que quando se cumprir a plenitude da igreja, então Deus volta a tratar com Israel. Deus criou um parênteses, né, entre Israel e a igreja. Né? Depois que Jesus ressuscita, que ele funda a igreja, edifica a igreja, então ele não trata mais com Israel, ele cuida deles, mas ele trata com a igreja. O evangelho é levado aos gentios. Então agora o Senhor está tratando com os gentios e também com aqueles de Israel que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles também têm que aceitar, irmão, para fazer parte do arrebatamento da igreja. Eles também têm que aceitar. Então aqueles que aceitam serão arrebatados junto com a igreja. Depois que a igreja for arrebatada, aí Paulo diz lá que aí vai ser tratado com Israel. Quando? Durante a tribulação, né? A gente fala grande tribulação, mas é tribulação, são 7 anos, né? 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio a coisa pega fogo. Então quando Israel estiver quase sendo exterminado, como o Irã quer fazer com Israel, né? Aí então o Senhor vai manifestar o Messias tão esperado por eles, para livrar eles, né? Louvado seja Deus. Então a igreja tem que estar preparada para isso aqui, ó. Preparado para essa transformação. Irmãos, é uma coisa tão repentina. Por quê? O Espírito Santo, ele vai ter que sair daqui de Avaí para ir lá em Presidente Alves fazer a transformação dos irmãos que é Presidente Alves. Depois de lá, vai lá para Pirajuí fazer a transformação. Não, irmão. Ele está em todos nós, em qualquer lugar na face da terra, né? Porque ele é onipresente. Então o Espírito Santo mora dentro de nós. É só você ler lá capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, você vai encontrar sobre isso. O privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo dentro de nós. Por que nós estamos aqui, irmãos? É porque o Espírito Santo está dentro de nós, é Ele que traz a gente aqui, é Ele que me convenceu que eu estava andando por um caminho errado e precisava mudar a minha vida. Foi o Espírito Santo que me convenceu a fazer isso. Eu não fiz porque eu quis, não. Foi porque o Espírito Santo falou comigo. Ele me convenceu a fazer isso. Louvado seja Deus. Ele fez isso com você também. E agora, quando você foi convencido, que você abriu o coração para Ele, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, que é o coração, né? É a mente, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então naquela hora que o Espírito Santo te convenceu, você tomou a decisão, abriu a porta, ele entrou em você e começou a fazer uma transformação, uma mudança na sua vida. Ele começou o processo da santificação. Glória a Deus. Irmão. A santificação ela é dividida em duas partes. 50% é o Espírito Santo que faz e 50% é você. Você tem que fazer a sua parte. O Espírito Santo ele faz o quê? Ele te dá força para que você possa se santificar a cada dia. Então ele vai trabalhando na sua vida, dando força para você e expurgando na sua vida tudo aquilo que te condena. O Espírito Santo vai transformando, mudando a sua vida a cada dia. É um processo, irmão. E ninguém consegue atingir o nível, né, 100% de perfeição. Ninguém, irmão. É impossível. É impossível. Isso você só vai conseguir quando a trombeta tocar. Paulo diz, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 51 e 52. Paulo fala de um mistério. Fala, olha, eu vos digo um
51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados para quê, irmão? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, seremos transformados. Para quê? Para quê, irmão? Transformados para quê? Para poder subir ao encontro do Senhor. Por quê? Nós temos que receber um corpo, um corpo que para ele não tem gravidade. Porque diz a lei da física, né? O Marco, que é professor de matemática, ele diz a lei da física, né? Que tudo que sobe, tudo que sobe, desce. Então, se eu pular daqui, eu vou cair lá embaixo, irmão. Então, o que vai ter que ser feito? O Espírito Santo que está dentro de mim, me ajudando a falar aqui com vocês agora, ele vai fazer uma transformação em mim. Transformação essa, se eu tiver, o quê? Preparado. Se eu não tiver, de jeito nenhum. Vou ter uma surpresa. É a coisa mais difícil, é o fator surpresa. Misericórdia. Coisa mais difícil é o fator surpresa. Pastor que sabe disso, né? É sempre surpreendido, né, por alguma coisa. Os irmãos aí vêm, fazem alguma coisa assim que ele não está sabendo, pega de surpresa, coração velho chega, quase sai pela boca. Não é assim que acontece, irmão? Fator surpresa, coisa difícil. Imagina, irmãos, você ficar aqui 50 anos, pregando a palavra de Deus, aconselhando os irmãos, e de repente, Jesus vem e você fica. Mas só que dificuldade, irmãos. Por isso, Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo. E o que é que entristece o Espírito Santo, irmãos? Só existe uma coisa que entristece o Espírito Santo. E é a única coisa que separa o homem de Deus. Você conhece alguma outra coisa que separa o homem de Deus, a não ser o pecado? Não existe, irmãos. Só existe uma coisa que separa o homem de Deus, que é o pecado. E Isaías escreve isso lá no capítulo 52, né? 59, versículo 2. As vossas iniquidades criam divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Eu também, eu oro, eu não estou ouvindo a minha oração. Examina a sua vida primeiro para ver o que está acontecendo. Eu tenho que examinar. Por que o Senhor não está me ouvindo? Deus é surdo, irmão? Não, só que os nossos pecados o ensurdecem. Os nossos pecados cegam a visão dele. Tem uma parede entre nós e nosso Deus. Isso Paulo diz, devemos viver os frutos do Espírito, não ter as obras da carne. Porque as obras da carne, irmão, vai ler lá para você ver. Capítulo 5 de Gálatas, lê lá para você ver o que é a obra da carne. Coisa terrível. E são essas coisas que nós temos que deixar, irmãos. Quem quiser ver o Senhor tem que deixar isso. Não tem jeito. Se você quiser ir para o céu, se você quiser ir morar com o Senhor, tem que deixar isso. Então João disse, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Seremos transformados, seremos semelhantes, seremos glorificados. Seremos glorificados pelo Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que nós seremos glorificados. Louvado seja Deus. E se nós somos filhos, diz Paulo, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, quer ser glorificado com Cristo?
ande com Ele. Ande como Ele andou. Louvado seja Deus. E aí você será glorificado com Cristo. Louvado seja. É isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus quer para mim e para você. Que você seja glorificado com Ele. Nós seremos, se andarmos assim, como Ele andou, seremos salvos da sua ira. Irmão, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Nós sabemos disso. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Irmão, e a palavra de Deus é a verdade absoluta. Tem um pastor lá de Curitiba que diz assim: irmãos, eu creio tanto na palavra de Deus que se ela dissesse que Jonas foi engolido por um lambari, eu acreditaria. Mas como que o lambari vai comer? Não, mas a Bíblia diz, então a Bíblia diz, acabou, irmão. Não se discute. É a verdade absoluta. Louvado seja Deus. E para mim, irmão, não sei para você, mas para mim, a palavra de Deus era nada mais é do que o próprio Jesus. E isso não sou eu que digo, é a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz. João diz, né? 3 são os que testificam no céu. Ó, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E o Filho onde está? Onde está o Filho? Diz que é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E o Filho? É a palavra, então a palavra nada mais é para mim do que o próprio Jesus. Então quando eu abro a Bíblia, é o próprio Jesus falando comigo. Louvado seja Deus. Me advertindo que eu preciso andar como Ele quer que eu ande. Por que Ele quer que eu ande como Ele andou? Porque Ele quer que eu esteja lá junto com Ele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, olha, vocês já vieram até aqui? Continue firme, porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Jesus virá, irmãos. Jesus virá. Tenha certeza disso. E espere. Irmão, o mundo, irmão, não tem nada de bom para nós. Às vezes a pessoa fala, o mundo é horrível. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. O mundo é uma maravilha. Mas para quê? Para carne. O negócio de falar que o mundo é não, nada disso, irmão. Se ele fosse ruim, ele não tinha levado já tanta gente de volta para lá. Mas por ele ser perigoso, ele é perigoso. Nós precisamos viver a palavra de Deus para nós ficarmos livres deles. Porque João escreve lá, aqui no capítulo 5 dessa primeira epístola, versículo 19, dizendo que todo mundo jaz no maligno. Então, tomar cuidado com isso. Louvamos a Deus, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, Ele mora em nós. Isso que é um privilégio. Privilégio que Abraão não teve. Privilégio que Isaac não teve. Privilégio que Jacó não teve. Privilégio que José não teve. Privilégio que Moisés não teve. Olha, Moisés, irmão, tinha o privilégio de ouvir, até cobrou, porque o Senhor fala comigo quase todos os dias, mas não consigo ver o Senhor. Mas ele não tiver esse privilégio que nós temos. Que privilégio é esse? Que o Senhor está em nós. Deus era com eles, mas não era neles. Porque Deus é em nós, por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sai do homem quando o homem peca, e ele volta no homem quando, irmãos? Quando vocês veem na Bíblia o Espírito Santo voltando no homem. Quando vocês lembram? Quando Jesus acaba de sair da água que ele é batizado, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo está voltando sobre o homem. Ele foi lá do Éden, ele volta para o homem só quando Jesus sai da água, ele é batizado. João diz, olha, eu vi o Espírito Santo
Santo vindo como uma pomba e pousou sobre ele. Então, a partir daquele momento, né, o Espírito Santo estava em Jesus. Conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Ajuda Jesus em toda a sua trajetória. Depois Jesus é sepultado, o Espírito Santo vai lá, tira ele da sepultura, dando a vida para ele de novo. Paulo fala sobre isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitará nós. Trabalho do Espírito Santo fazer isso. Então não entristeça ele. Não entristeça ele. Não faça, não obrigue ele a sair de você, porque senão você vai ficar sozinho e depois fica difícil para encontrar com o Senhor. Amém? Então é um conselho da palavra para nós. Vamos permanecer firmes. Enquanto o Senhor não vier, vamos estar aqui servindo ao Senhor e aguardando a Ele para a sua vinda. Né? Amém? Quem está esperando? Louvado seja Deus. Eu sei disso, irmãos. Né? Quantos anos faz que eu vejo vocês aqui? Não é à toa. Não é à toa. Estou esperando Jesus aqui. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente as mãos. Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus.